E aí, quem fala aqui é Daniel e deixa eu te fazer uma pergunta. Você já passou horas respondendo os mesmos e-mails? Você já respondeu muitas perguntas que são parecidas? Você já perdeu tempo respondendo muitos e-mails sobre o seu serviço, o teu produto? Este vídeo vai ser uma solução onde eu trago para você como você pode responder os seus e-mails com o ChatGPT. Vamos educá-lo para ele responder como se fosse um colaborador seu. E assim a gente vai poder responder todos os futuros e-mails que são atrelados ao seu serviço ou ao seu produto que você oferece. E se você é um dono de negócio e procura um serviço similar a este ou um sistema com inteligência artificial ou automações generativas, entre em contato comigo aqui abaixo que eu vou deixar o link para a gente fazer uma reunião rápida para nós entender como que eu posso te ajudar a implementar um sistema no seu negócio com inteligência artificial. Vamos lá, então, o que a gente vai aprender aqui hoje? Eu vou te ensinar como você vai pegar e responder automaticamente os e-mails aqui com o ChatGPT. Vamos educar para ele poder responder de acordo com o seu produto ou o seu serviço. Olá, Daniel. O horário do atendimento de nossas redes de hotéis é das 8 às 10. Quando a sua pergunta é sobre animais de estimação, sim, aceitamos pets em nossas unidades. Ficamos felizes em receber para garantir uma estadia confortável para você e seu companheiro peludo. O que a gente vai precisar fazer? Bora lá, mão na massa. Aqui é prática o tempo todo. A gente vai precisar ter uma conta na OpenAI. Eu espero que você já tenha uma conta no ChatGPT, porque a gente vai precisar criar nosso assistente. E eu vou te mostrar aqui, como que a gente vai criar nosso assistente. Eu vou deixar também aqui na descrição como que você vai acessar esta página aqui, que é a página dos teus assistentes. Lembrando, você precisa ter a plataforma do ChatGPT Plus. Aqui nós temos aqui a parte de assistente. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um novo assistente. Quando a gente criar um novo assistente, ele vai perguntar o nome, ele vai perguntar a instrução e o modelo que a gente vai utilizar. Aqui eu já criei, então eu só estou criando um novo aqui para te mostrar porque eu já criei aqui o meu assistente. E eu criei meu assistente para o Hotel Estrelar, é esse carinha aqui, Ele vai tirar todas as minhas dúvidas sobre o meu hotel. O que é aqui que eu fiz? Eu pedi para o ChatGPT gerar para mim um FAQ de um hotel fake. Daí eu falei para ele gerar para mim e ele me deu como resultado 40, 50 perguntas que as pessoas sempre perguntam e as respostas que são do meu serviço. Em dono de hotel, de hotelaria, e recebo muitas visitas e muitas mensagens por e-mail. Bom, o nome aqui é só para você depois reconhecer ele lá na plataforma. Aqui que a gente vai precisar fazer instruções. Na instrução aqui, o que eu coloquei? Você é um assistente de e-mail de uma grande rede de hotel, responde os e-mails das dúvidas dos clientes e é cordial com cada um. Fale normalmente num tom amigável. Isso aqui foi bem simples e ele já é de extrema potência. Essa é a instrução para ele entender qual que é a função dele. Nós precisamos dizer, quando a gente contrata um colaborador, qual que é a sua função aqui na empresa. E aqui nós estamos dizendo para o nosso colaborador, assistente, qual que é a função dele aqui na nossa empresa. Logo abaixo nós vamos ter o modelo. Aqui no modelo a gente vai colocar como ChatGPT 3.5. Bom, eu sei que não é os mais novos, só que esse ChatGPT 3.5 é usado mais para texto. E os restantes aqui, eles têm uma capacidade mais avançada para fazer outros tipos de implementações, como de vídeo, de imagem, de áudio, essas coisas. Não é nosso caso, por isso que a gente vai usar o 3.5. Aqui embaixo você vai encontrar pesquisa de arquivo, File Search, onde que a gente vai adicionar aqui File Search, vai pedir para você colar o teu arquivo. Vou te mostrar como que ficou o meu. Eu coloquei ele como... criei um doc no Google e depois baixei ele como PDF. Então isso aqui é meu FAQ. Tá aqui, todas as perguntas, tal. Isso aqui é um PDF. Aí eu vim aqui no PDF e joguei dentro do nosso arquivo aqui. É importante você deixar essa caixinha marcada como ativa para ele poder fazer o processamento. E lembrando, aqui embaixo ele vai estar numa versão V2. Você vai deixar aqui para a versão V1. Quando a gente cria um novo, ele vem como uma versão V1. Então, V2, você sempre deixa aqui a V1, perfeito? E quando você muda a versão para V1, a gente tem que mudar. Por isso que a gente tem que usar o 3.5. Mas tranquilo. Feito isso,
você só fica aqui na tela e vamos lá para nossa ferramenta de automação. Essa ferramenta de automação é Make, eu vou deixar aqui embaixo para você. Você vai clicar no link também aqui embaixo dessa ferramenta de automação. E depois você vai vir lá, depois de cadastrar na ferramenta, não se preocupe que é gratuito. Você se cadastra na ferramenta, o link que eu vou deixar aqui abaixo, e você vai vir na parte de cenário. Lá você vai criar um novo cenário, onde que vamos iniciar o cenário com um Gmail. Para você criar esse módulo de Gmail, pode dar 2 cliques aqui, ele vai aparecer o módulo que você quer, ou você simplesmente clica com o botão direito e adicionar um módulo, vai ser o seu módulo inicial, que é o que? Ele quer saber qual que vai ser a nossa trigger, quando que a gente vai começar a funcionar. E a gente vai começar a funcionar quando a gente receber e-mail. Eu estou trabalhando com o Gmail aqui, mas se você tem um e-mail profissional também dá para fazer. E se você quer que eu faça com e-mail profissional dessa mesma forma, comente aqui abaixo, faz esse vídeo aí com como eu fazer com e-mail profissional. Eu resolvi fazer com o Gmail, que eu acredito que tem muita gente que usa o Gmail ao invés de e-mail profissional. Aí você tem um e-mail profissional, comente abaixo que eu faço um vídeo focado em e-mail profissional. Aqui a gente vai pegar o Gmail. Primeiramente a gente tem que criar uma conexão. Olha, para a gente criar uma conexão com o Gmail, você vai clicar aqui, Gmail, vai aparecer o que você quer com o Gmail, você vai colocar Watch e-mail, que é assistir os e-mails. Após isso, ele vai pedir uma conexão, ó. Aqui eu estou com a conexão do meu perfil. Você vai adicionar uma conexão e vai entrar para o Google. Aqui em cima, ó, você vai dar o nome. Pode colocar conexão 2, sei lá, você que sabe. Você vai entrar com o Google, vai autorizar ali para ele, que o Google pede autorização para você entrar aqui. E depois disso, você vai ter a sua conta, sua conexão. Aqui eu estou dentro do meu módulo, novamente, e dentro do módulo aqui, que a gente vai criar nosso primeiro módulo, que é para assistir os e-mails do Gmail, vamos filtrar pelo inbox, vamos colocar aqui que a gente quer o filtro do Gmail, e a nossa query aqui, que vai ser a nossa requisição ali, ó, vai ser subject dúvida. O que é subject? É quando a pessoa mandar um e-mail dúvida, que é o assunto, no caso aqui, ó, se você observar aqui, tá dúvida, tá vendo? Dúvida é o assunto. Todo mundo manda um assunto. Quando tiver um e-mail dúvida, eu coloquei esse filtro. Você pode colocar qual que é o teu filtro aí que as pessoas entrem em contato contigo. Se é contato, se é dúvida, se é assistência, se é retorno, não sei. Qual que é o teu jeito, o teu negócio, você vai adaptar. Por que a gente filtra por isso aqui? Porque se a gente quer responder dúvidas, a gente quer filtrar só pelas dúvidas. Não queremos responder que o ChatGPT responda todos os e-mails pela gente. Que a gente vai educar ele a responder as dúvidas nesse momento. Aí aqui, ó, o que é esse end? É uma lógica aqui para nós poder filtrar os mais novos. Então eu deixei aqui, ó, os mais novos que um dia. Portanto, todo dia ele vai filtrar ali um dia quais são os teus e-mails mais novos para poder responder. E aqui, ó, end é o que? É e a categoria tem que ser primária. A gente não vai querer os e-mails que são de promoção, que são de sociais, esse tipo de coisa. No meu caso aqui, se você observar, eu tenho primário, promoção e social. Eu só quero que responda o primário. Agora aqui embaixo, qual que é o máximo de linha que você quer que venha? Você pode deixar aqui como 1. Como eu estava no meu teste, eu deixei 30. Você pode deixar como 1. Ele vai pegar sempre os últimos que estão vindo ali e responder para você. Entendido? Se não entendeu até aqui, manda a sua dúvida abaixo e já deixe o seu like se já está explodindo atualmente e se você já está gostando desse conteúdo. Se você é um dono de negócio e procura um sistema parecido, similar que você quer implementar na sua agenda ou aí no seu negócio, entre em contato comigo aqui abaixo, a gente vai fazer uma reunião rápida para nós entendermos como que a gente pode implementar inteligência artificial com automação aí dentro do seu negócio, reduzindo aí seus esforços e aumentando muito aí o seu faturamento. Perfeito? Vamos para a parte do OpenAI agora. A gente vai adicionar um novo módulo que vai ser o que? Open, você pode escrever OpenAI, vai aparecer esse carinha aqui. Você vai clicar aqui e ele vai perguntar o que você quer. O que a gente vai fazer? Presta atenção aqui. Aqui nós vamos em Message and Assistant, que é o que? Mandar mensagem para um assistente. Aí vamos clicar aqui e ele vai pedir para nós fazer a conexão. Vai aparecer bem assim para você se você tem a conta nova. Ó. E a gente vai fazer a conexão
a gente vai fazer uma conexão, é que nem no Gmail. Vamos fazer uma conexão com a nova conta, com a nossa conta do ChatGPT. Vamos fazer a conexão aqui contigo. Ele vai perguntar qual que é o nome dessa conta. Você pode, se você usa só uma vez, pode colocar OpenAI, OpenAI ou algo do tipo. Você que sabe. API Key, que a gente vai precisar aqui, API Key, e o nosso ID da organização. Onde que a gente busca isso aqui, Daniel? Vou te mostrar, fica tranquilo. Lembra que a gente estava aqui nos assistentes? Então aqui mesmo, ó, você vai vir em ajustes, settings, sei como que é no teu, configurações, e vai ter ali, vai clicar ali e vai vir aqui em general. Aqui embaixo vai ter a organização ID, que é o que a gente vai precisar copiar. Essa aqui é meu ID de organização que a gente vai precisar copiar. Eu vou jogar lá dentro do Make. Eu vou copiar aqui e vou lá na plataforma onde que ela pediu para mim o ID da organização. Aí eu colo aqui dentro. Agora a gente precisa de uma chave API. O que a gente vai precisar? Ir lá aqui ó, do lado, aqui do lado, no mesmo lugarzinho que nós estamos, vai aparecer aqui ó, API Keys, que é chave de API. Você vai vir e cadastrar uma nova chave. Aqui embaixo, Create New Secret. Aqui embaixo vai ter que criar uma nova chave. Ele vai perguntar quem que vai ser o dono da chave. Tu fala, é você mesmo aqui em cima. Aqui você dá o nome, pode dar automação, ou resposta de e-mail, algo do tipo. O projeto você pode deixar o default aqui, o padrão. Ele cria a tua chave. Criando a sua chave, ele vai te dar uma nova chave. Ó. Aqui a gente recebeu a nossa chave. Vamos copiar essa chave aqui. Vamos jogar lá dentro da plataforma, ó, API, vamos colar aqui. E nossa organização ID também nós temos ali. Vamos colar aqui. Perfeito? Assim a gente faz a conexão com o ChatGPT. Fazendo a conexão com o chat, ele vai vir aqui e vai liberar esses dois campos para você. Vai ser o seguinte, qual que é a mensagem que você quer passar para o assistente? E nós vamos vir aqui, o teu vai estar em branco. Vamos vir aqui e a mensagem aqui vai ser o seguinte, vai ser o contexto, text content, esse aqui, ó. Se não aparecer isso aqui para você, o que você precisa fazer? Você vai precisar primeiro rodar isso aqui, ó, vai rodar este módulo somente. E rodando este módulo, ele vai começar a filtrar os dados deste módulo. O ChatGPT aqui vai filtrar o dado deste módulo. Então aqui já vai liberar para você as opções do que está vindo do Gmail, se não aparecer isso aqui ainda para você. Agora aqui embaixo em assistente, ele vai perguntar qual que é o assistente que você quer. Aí você vai colocar aqui, eu tenho aqui um monte de assistente, você vai colocar o que a gente acabou de criar junto. Eu coloquei aqui o do hotel, que é o do meu hotel aqui. E na thread você não precisa se preocupar, ele cria automaticamente. Dá um OK. Beleza, feito isso, ele vai, qual que vai estar sendo nosso fluxo? Ele está lendo o e-mail, ele está raciocinando lá qual que vai ser a resposta. Depois aqui, o que é interessante a gente fazer? É a gente colocar como e-mail lido. Por que a gente faz isso? Para você entender que o e-mail já foi lido pelo ChatGPT, pelo menos, ou por você também. Então a gente vai criar um novo módulo que vai ser do Gmail e vai aparecer aqui, ó, para nós colocar um mark a email as read. A gente vai marcar como e-mail lido. Aí a gente vai criar ele e vai aparecer esse carinha aqui. Vai estar conectado com o teu Google. Vai perguntar qual que vai ser o teu folder, que é a tua pasta. A gente vai colocar aqui o inbox. E aqui no e-mail ID vai ser o seguinte. Aqui no Gmail, nesse módulo do Gmail, a gente vai ter o e-mail ID. A gente pode perceber, ele está mais ou menos aqui embaixo do header. Então, o teu vai estar em branco, você vai vir aqui, vai clicar, vai aparecer e-mail ID aqui. E é isso que a gente precisa. Depois disso, a gente vai precisar enviar o e-mail. Vamos criar um novo módulo de novo, Gmail, e send an email, enviar um e-mail. Enviando o e-mail, ele vai perguntar para ti, para quem, que esse aqui é o to, para quem é o e-mail, você vai colocar aqui que vai ser, vamos enviar para a mesma pessoa que enviou o e-mail para a gente. Então a gente vai ver aqui, ó, no nosso módulo do e-mail, quem que enviou o e-mail para nós? Foi esse aqui, ó, esse tal de sender. Ali vai estar o nome da pessoa e ali vai estar o e-mail da pessoa. Então a gente vai colocar que a gente quer enviar para esse e-mail aqui da pessoa, e-mail antes, aí você clica para selecionar. Aqui na subject, que é o quê? Qual que vai ser o título do objeto ali do teu e-mail? Qual que vai ser ali o assunto? Você coloca resposta, aí você coloca a resposta da pessoa que mandou o mesmo objeto ali para você.
o mesmo assunto. Eu coloquei aqui como resposta, aí o mesmo nome do assunto que ele colocou. E no caso, resposta, dúvida. Vai aparecer para ele. Você pode colocar o que você quiser. Resposta, você pode colocar para o nome da pessoa. Resposta para... Aí você vem aqui e coloca o nome de quem enviou. Sender name. Você pode escolher isso aqui. Ficar ao teu critério como você quer abordar o seu cliente. No meu caso, eu deixei como resposta e o mesmo assunto que ele mandou. Perfeito? Agora aqui no content, no conteúdo, o que a gente vai responder no e-mail? O que a gente vai mandar? A gente vai mandar um e-mail onde que vai ser o que o ChatGPT gerou pra gente. Daí a gente vai pegar aqui no conteúdo, o teu vai estar vazio. Vamos ver aqui no módulo do chat. Vou fechar aqui. No módulo do chat vai ter content. Aí você vai vir em content e text. Você vai clicar aqui no value, no valor. E é aqui que é a resposta que a gente quer enviar. E vamos dar um OK. Perfeito? Feito isso, agora nós vamos testar aqui e como que você vai deixar no teu negócio. Você vai poder escolher quando que isso aí vai funcionar. Você pode deixar a cada 15 minutos, ele vai ficar observando se chegou novos e-mails. Pode deixar a cada 60 minutos. Você pode escolher aqui, ó, uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, especificar as datas e tudo mais. Então eu vou deixar aqui 15 minutos e aqui a gente vai clicar, ó, e quando você ativar aí no seu negócio, você vai deixar aqui, ó, para ativar, você vai pôr em on. E perfeito, o seu cenário está ativado. Agora, como a gente vai fazer um teste, eu não quero esperar 15 minutos, eu vou rodar agora, que é o que? Rodar uma vez só. Por isso, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um e-mail aqui para mim, vou mandar um e-mail, deixa eu abrir aqui o meu e-mail, e eu vou estar mandando um e-mail aqui para esta caixa de entrada, perfeito? Então, eu estou aqui criando o meu e-mail, vou mandar um e-mail de teste mesmo, marketing. Estou criando o assunto de dúvida, quero que ele filtre como dúvida e vou perguntar para ele qual o horário de atendimento e aceita pet. Eu quero perguntar para ele. Vamos ver o que ele vai responder para mim. Vamos ver se isso aí vai ser muito bom. Ó, enviei a pergunta. Agora vai chegar aqui na minha caixa de e-mail em alguns minutos, alguns segundos vai chegar aqui o e-mail. Assim que chegar, a gente já vai reproduzir o nosso cenário. Bom, chegou aqui, ó, Daniel Fernando tem uma dúvida. Qual que é o horário do atendimento? Eu vou vir aqui e vou reproduzir meu cenário, que vai ser como ele vai funcionar automaticamente daqui para frente. Ele vai reproduzir, ele entendeu que chegou o e-mail, o ChatGPT está calculando o que vai ser respondido nesse e-mail. Ele já marcou como lido e ele enviou um e-mail. Agora saca só a mágica. Olha o que apareceu aqui, ó, no meu e-mail. Resposta, dúvida, e aqui da onde que veio de mim. E olha o que ele respondeu. Olá, Daniel. O horário do atendimento de nossa rede de hotéis é das 8 às 10. Quando a sua pergunta sobre animais de estimação, sim, aceitamos pets em nossas unidades. Ficamos felizes em receber para garantir uma estadia confortável para você e seu companheiro peludo. Se você tiver mais alguma dúvida, fique à vontade. Estou à disposição para ajudar. Atenciosamente, aí o nome da pessoa, assistente. Isso aqui a gente configura ali na parte do assistente, como, sempre responda atenciosamente assistente do hotel, algo do tipo. Isso aí você pode configurar lá no ChatGPT. Aí isso aqui ele gera automaticamente, olha que maravilha. Quanto de esforço que você está evitando aí de responder perguntas frequentes. Se você é um dono de negócio e procura um sistema similar, tanto para poder responder e-mails, responder alunos, responder clientes, disparar mensagens para tua lista de contato, que seja um agendamento automático, se você quer criar um agendamento com ChatGPT, chatbot, essas coisas, entre em contato, vamos conversar o que a gente pode implementar no seu negócio, ajudando você a crescer de uma forma inexplicável. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, acompanhe nós aqui no canal que a gente traz conteúdos como esse aqui, de ajudar as pessoas a criar esses tipos de sistemas. Tamo junto, deixe a sua dúvida, um grande abraço e nos vemos.